Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de três mecanismos muito importantes que a gente tem no CSS. Esses mecanismos são o Box Model, o Box Sizing e o Margin Collapse. Eu já estou aqui com o meu arquivo HTML criado. Eu tenho aqui uma div, como vocês podem ver, e dentro dessa div eu tenho dois parágrafos. E o primeiro desses mecanismos que eu quero começar falando com vocês é o Box Model, ou modelo de caixa. Para isso, aqui dentro da minha tag head, eu vou criar minha tag style e vou estilizar primeiro a minha div. Então vou aqui abrir o nosso seletor e aqui dentro eu vou querer que essa div ela tenha uma borda com 2 pixels, uma borda sólida, e eu vou escolher aqui uma cor que fique bem destacado, pode ser essa green yellow aqui. Salvar e a gente consegue visualizar ela aqui. Além disso, eu quero remover esse espaçamento aqui que eu tenho no corpo do meu HTML. Como a gente já viu anteriormente, para remover esse espaçamento, essa margem, basta que eu venha aqui no body e coloque aqui a margem como zerada. Beleza. Além disso, voltando aqui na minha div, eu quero que ela tenha uma largura de 300 pixels. Você vai perceber aqui que ela diminuiu, e apesar de eu ter colocado apenas 300 pixels, você vai perceber que ela está grande, mas isso é porque eu tenho um zoom aqui no meu navegador. Eu deixo um zoom aqui um pouco maior para a gente conseguir visualizar melhor no vídeo, tá bom? Mas aí na sua casa você pode usar no zoom normal. Por enquanto eu vou deixar aqui para que a gente possa visualizar melhor. Bom, além disso também eu quero que essa div ela tenha altura de 300 pixels. Vou salvar e beleza. Agora eu quero estilizar o meu parágrafo. Novamente eu vou abrir aqui, começar a estilizar o meu parágrafo. Quero uma borda de 2 pixels também, quero sólida e quero vermelha para dar um destaque ali legal. Salvei. E além disso eu quero uma altura para cada um desses parágrafos de 50 pixels. Show! Então vamos começar com o primeiro mecanismo, que é o modelo de caixa do CSS. Eu vou vir aqui no meu navegador, vou clicar com o botão direito, vou vir inspecionar. Aqui na aba Elements, se ela não estiver marcada, lembre-se de marcar ela, você vai ter aqui na lateral algumas outras abas. E a aba que vai interessar para a gente nessa aula é a Computed. Vou selecionar ela aqui, vou até abrir um pouquinho mais de espaço aqui para a gente visualizar melhor. E aqui em cima, nessa aba Computed, a primeira coisa que a gente vai perceber é o modelo de caixa do CSS. Você precisa entender que tudo no CSS é uma caixa. Tudo é tratado como uma caixa. E essa caixa, ela envolve 4 elementos, que é o conteúdo, content em inglês, o padding, a border e a margin. Esses 4 elementos, eles fazem parte do modelo de caixa do HTML do CSS, e tudo no CSS é tratado dessa forma. Vamos dar uma analisada aqui e entender como isso aqui funciona. Eu vou passar o mouse aqui nessa parte do meio, que é o conteúdo, e você vai ver ali em cima no nosso navegador que essa parte ficou um azulzinho claro. Ele está selecionando para mim o que é o conteúdo desse meu parágrafo. E além disso aqui, ele vai mostrar as medidas. Eu tenho 296 de largura e 50 de altura. Vou até dar um zoom para ficar um pouco mais visível, como você pode ver aqui agora, 296 de largura e 50 de altura. Perceba também que aqui na lateral eu tenho a minha borda, que ela é de 2 pixels em todos os lados. Isso porque aqui no meu código eu pedi que ela fosse de 2 pixels, então eu consigo visualizar isso daqui, e a margem, que é o padrão que meu navegador coloca nos meus parágrafos, ou seja, eu tenho 16 pixels em cima e 16 pixels embaixo. Isso já está vindo do meu navegador. E você vai perceber aqui agora, o meu parágrafo, ele está bem encaixadinho dentro dessa div aqui. A gente consegue visualizar a borda da div, assim como a gente também consegue visualizar a borda do nosso parágrafo. Então, já que a nossa div tem a largura de 300 pixels, eu vou vir aqui no nosso parágrafo e também vou colocar ela como 300 pixels. Vou salvar. E a primeira coisa que você vai perceber aqui no nosso navegador é que agora o parágrafo ele extrapolou os limites da div. Você vai perceber que a borda do nosso parágrafo agora ela está para fora da div. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso modelo de caixa para entender o que aconteceu. Então, o nosso conteúdo agora tem 300 por 50 e a nossa borda é de 2 pixels. Isso aqui está fazendo com que o nosso parágrafo ele extrapole da div, porque o tamanho da nossa borda ele é acrescentado ao tamanho do nosso conteúdo. A partir do momento que a gente veio aqui no nosso código e pediu que a nossa largura fosse de 300 e a altura fosse de 50, a gente afetou somente o conteúdo. E todo esse restante aqui, o padding e a border, eles vão ser acrescentados à largura do conteúdo. A gente vai ignorar a margem aqui por enquanto, porque daqui a pouco eu vou falar mais a respeito dela. Então vamos nos ater aqui à borda e o padding. Então, sabendo que esse valor da borda ele foi acrescentado no nosso conteúdo, a gente pode fazer o seguinte cálculo. Bom, eu tenho 300 de largura, mais 2 do lado esquerdo, mais 2 do lado direito. Então, de borda do lado direito e lado esquerdo somados, eu tenho 4. 2 mais 2, 4. Somando com a largura do meu conteúdo, eu tenho 304. E é exatamente esses 4 pixels a mais que estão passando aqui. Você pode ver que a borda da nossa div ela tem 2 pixels e eu consigo ver ela por inteiro, mais os 2 pixels dessa borda aqui de fora. Então, realmente, os 4 pixels que eu tenho a mais são exatamente os 4 pixels que empurraram aqui o meu parágrafo para fora da div.
Então eu poderia vir aqui no meu código e já que eu tenho esses 4 pixels a mais, eu ajustar a minha largura para 296 pixels, vou salvar, e agora meu parágrafo aqui está ajustado dentro da div como eu desejo. Mas e se a gente quisesse, além dessa borda, a gente quisesse também acrescentar aqui um padding? Eu vou acrescentar um padding nesse momento de 4 pixels, vou salvar. A gente já vê que agora deu um espaçamento aqui no nosso texto. Lembrando que o padding ele fica na parte de dentro da borda, então quando eu passo o mouse aqui, você visualiza ali em cima aquela tonalidade de verde dizendo onde está o meu padding. Mas novamente, o nosso parágrafo ele extrapolou a div, ele está saindo aqui da div, dos limites da div. Isso aconteceu novamente porque a gente adicionou um padding, como a gente pode visualizar. Eu tenho 4 pixels de padding aqui na esquerda, mais 4 pixels de padding aqui na direita, o que me totaliza 8 pixels aqui de largura, 8 pixels aqui na horizontal. Então agora o meu conteúdo, ele não tem mais os 300 pixels, ele está com 308 pixels. A gente pode visualizar isso da seguinte forma: 2 da borda com 4 do padding desse lado, a gente tem 6. Nesse lado aqui, a mesma coisa. 4 com 2, a gente tem 6. Então a gente tem 12 pixels acrescidos aqui em padding e border. E se a gente somar com 296 daqui de dentro, a gente vai ter o valor de 308. Então eu precisaria vir aqui a nossa largura novamente e reduzir esses 8, o que me deixaria aqui com 288. Eu vou salvar e novamente ele se encaixou aqui. Mas como você já deve ter percebido, isso daqui torna muito complicado, porque toda vez que a gente quiser alterar a borda, o padding ou até mesmo a largura do nosso elemento, a gente vai precisar sempre ficar fazendo esses cálculos. E aqui nesse momento o cálculo está simples, o código está simples, mas pode chegar um momento que você tenha diversas classes, diversos elementos, e fazer essa alteração não vai ser tão simples. Mas esse comportamento que a gente está vendo aqui no momento, ele é o comportamento padrão do navegador para o modelo de caixa. E a gente pode visualizar isso através da propriedade Box Sizing. Antes de salvar aqui o meu VS Code, eu vou vir aqui nessa aba Computed, vou descer um pouquinho aqui, você vai ver esse botão aqui de Filter, para a gente filtrar as propriedades. Eu vou clicar aqui e vou pesquisar por Box Sizing. E você vai perceber que o valor desse Box Sizing é Content Box. Isso que significa que a largura e a altura que a gente colocar, elas vão afetar o conteúdo do nosso elemento. Como a gente pode visualizar aqui, eu tenho 288 de largura por 50 de altura. E é exatamente os valores que eu tenho aqui no meu código. 288 de largura e 50 de altura. Isso é o comportamento padrão. O conteúdo vai respeitar a largura e a altura que você colocou e a borda e o padding vão ser acrescidos a esse valor. Mas aqui no Box Sizing, a gente vai ter um outro valor possível. Eu vou apertar aqui Ctrl Espaço, vai aparecer as opções. A gente já viu que o padrão é a Content Box e a gente tem uma outra opção que é a Border Box. Vou selecionar ela e vou salvar. Aqui você já vai perceber que o nosso parágrafo diminuiu. E o parágrafo diminuiu agora porque esse tipo de box sizing, esse tipo de modelo de caixa, faz com que a altura e a largura que a gente informe aqui levem em consideração a borda e o padding também. E a gente vai visualizar isso da seguinte forma. Eu vou voltar aqui a minha largura agora para 300 pixels, vou salvar. Você vai perceber que ele está bem encaixadinho aqui dentro da nossa div, ele não está mais extrapolando aqui os limites da div. E quando a gente for analisar aqui embaixo no nosso modelo de caixa, a gente vai perceber que o nosso conteúdo agora, ele não tem mais os 300 por 50, ele não está mais respeitando exatamente os valores que eu coloquei aqui. Eu coloquei 300 por 50, mas ele está me dizendo aqui que ele está por 288 por 38. Isso porque esses valores aqui do conteúdo do elemento foram diminuídos pelo próprio navegador para que o padding e a border somados me deem esse valor aqui. Para dar uma analisada nisso, a gente pode ver aqui que a gente tem 2 de borda e 4 de padding. Então nessa lateral aqui a gente tem 6 pixels, nessa lateral também a gente tem 6 pixels. Então 6 mais 6 a gente tem 12. Se a gente somar esse 12 com 288, a gente vai chegar no nosso valor de 300 pixels. Então o valor que a gente informa aqui de altura e largura, ele é dividido entre a borda, o padding e o conteúdo, quando a gente está utilizando aqui no nosso box sizing o valor de border box. E dessa forma fica muito mais fácil a gente manipular os outros valores. Digamos que agora, em vez de querer uma borda de 2 pixels, eu quero uma borda de 4 pixels. Eu vou salvar, eu já tenho a minha borda aqui um pouco maior e o próprio navegador vai se encarregar para mim de diminuir aqueles valores. Então eu posso ver que agora o meu conteúdo, ao invés de 288, agora ele tem 284. O próprio navegador vai fazer esse cálculo para mim. Da mesma forma, eu poderia vir aqui e alterar o meu padding agora para 6 pixels. Vou salvar. Eu tenho um espaçamento um pouco maior aqui agora, mas eu não precisei ficar fazendo cálculo nenhum. O navegador vai se encarregar disso para mim. E veja que eu não estou falando para você abandonar de vez o box sizing do tipo Content Box, por tipo por conteúdo. Podem haver cenários onde ele vai ser necessário, mas você vai ver muito mais
esse modelo de caixa aqui sendo utilizado, o modelo de border box. E como você pode ver pelo próprio nome, ele vai atuar aqui a partir da borda. Então a borda, o padding e o conteúdo vão fazer parte da largura e da altura daquele elemento. E aí então você pode se perguntar a respeito da margem. A margem, ela não faz parte do box sizing do elemento. Como eu disse anteriormente, o box sizing ele vai atuar a partir da borda, conforme diz o nome. E a margem, ela é algo externo a esse box sizing. Eu vou vir aqui no nosso parágrafo, por exemplo, e vou incluir aqui uma margem agora de 16 pixels. Vou salvar. Então, além daquela margem padrão que o navegador já tinha aqui em cima e aqui embaixo, eu acrescentei uma margem de 16 pixels em todos os lados. Então agora também aqui na esquerda e na direita eu tenho essa margem. Se eu descansar o mouse aqui nessa parte de margem, você vai perceber ali em cima que eu tenho um destaque na minha margem. E você não consegue visualizar a minha margem aqui da direita, porque o parágrafo por padrão, ele é do tipo display block. Se você está em dúvida a respeito do display, dá uma olhadinha aqui no canal que a gente já tem um vídeo falando sobre isso. Mas é por conta disso que a gente não consegue visualizar a margem ali na direita. Mas perceba que essa margem fez o meu parágrafo extrapolar os limites da minha div. Exatamente pelo fato dela não contar para o tamanho da caixa do meu elemento. Ela é um elemento externo a esse tamanho da caixa. Então sim, se você for usar a margem junto do box sizing, você precisa levar em consideração os valores que você vai colocar para o seu layout não ficar quebrado. E outra coisa aqui, que seria o terceiro mecanismo do CSS, é o Margin Collapse. Você vai perceber, deixa eu expandir um pouquinho mais aqui para a gente visualizar os nossos dois parágrafos. Você vai perceber que meu parágrafo de cima, ele possui 16 pixels embaixo, e o meu parágrafo aqui de baixo, ele também possui 16 pixels em cima. E você deveria imaginar que esses 16 pixels, eles seriam acrescidos, tanto desse daqui quanto esse daqui. Eu teria um espaçamento aqui, na verdade, de 32 pixels, mas não é isso que acontece. E é isso que a gente chama de Margin Collapse, ou colapso das margens em português. E esse mecanismo acontece quando as margens verticais de elementos que possuem display block colidem. Nesse caso aqui, os nossos dois parágrafos, eles possuem display block por padrão. E tanto a margem de baixo desse primeiro parágrafo, quanto a margem de cima desse segundo parágrafo, elas estão colidindo. E isso faz com que apenas uma das margens seja aplicada, que sempre vai ser a margem com o maior valor absoluto. Nesse caso aqui, os nossos dois parágrafos, eles têm 16 pixels. Então é esse valor que vai aparecer. Mas digamos que eu venha aqui nesse parágrafo que está selecionado e adicione aqui em cima, ao invés de 16 pixels, 20 pixels. Quando eu salvar, você vai perceber que a margem aqui aumentou. Agora ela está levando em consideração 20 pixels. E se eu selecionar esse outro parágrafo aqui, você vai perceber ali em cima já que a margem dele continua com os 16 pixels. A gente pode perceber isso porque ali embaixo, próximo ao segundo parágrafo, a gente tem um espacinho em branco. Então isso aqui está provando que o mecanismo de colapso das margens está levando em consideração apenas a maior margem, mas a gente tem a possibilidade de alterar esse comportamento. Como eu disse, isso aqui vai acontecer nos elementos que tenham o display block, mas eu posso vir aqui e colocar o display como inline block. Eu vou salvar e agora sim você vai perceber que os elementos têm um espaçamento aqui maior. E se eu passar o mouse aqui por cima desse parágrafo, por exemplo, você vai perceber, além da margem dele, ele tem um espacinho ali em branco que é referente à margem desse outro elemento aqui. E inclusive agora, por a gente ter alterado o tipo de display, a gente consegue visualizar a margem ali da direita, já que esse elemento não é mais do tipo block. E eu quero lembrar aqui também para você que se essa parte de display tá confusa, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando a respeito dos display, então dá uma conferida lá para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Então, dito isso, eu vou remover aqui o meu display e a minha margem, porque eu não preciso deles nesse cenário. Vou salvar. Tenho aqui os meus parágrafos agora bem alinhados dentro da minha div e eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro como funciona o Box Model, o Box Sizing e o Margin Collapse no CSS. Entender isso daqui vai fazer com que você poupe bastante tempo na hora de fazer os seus códigos CSS, HTML. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário aí embaixo também para saber o que eu posso melhorar ou algum conteúdo que você quer ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.